Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar continuando o assunto a respeito de poluição terrestre e essa aula agora a gente vai estar dando foco a respeito da poluição do solo urbano. Bom pessoal, a gente tem que entender que os resíduos urbanos eles podem ser classificados em três categorias, que seriam resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Os resíduos urbanos, eles, grande parte, são provenientes de áreas externas ao seu território. E, basicamente, os resíduos sólidos, eles têm sido o maior problema e mais comum, por conta de que eles representam a maior parte das quantidades geradas e também porque eles possuem a infeliz característica da imobilidade. Então, é muito mais fácil, é muito mais difícil ter uma mobilidade, ter um transporte desses resíduos. E quanto à questão dos resíduos líquidos, eles são principalmente resultantes de efluentes industriais e sanitários, ou seja, dos esgotos domésticos, industriais e enfim. Também nós temos os resíduos gasosos, que eles possuem grande mobilidade por conta da fase gasosa, e nisso eles podem precipitar nas áreas urbanas, chegando ao solo esses poluentes em solução, principalmente quando a gente vê o evento das chuvas ácidas, como até a gente estudou um pouquinho mais delas nos ciclos biogeoquímicos. Bom, e o que seria, na verdade, a definição de resíduos sólidos urbanos, né? Dando destaque assim nos resíduos sólidos em si, já que eles representam a maior fração. Segundo a norma brasileira 10.004, os resíduos sólidos urbanos eles são todos os resíduos no estado sólido e semissólido que resultam da atividade da comunidade de origem, ou seja, pode ser de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, de varrição, e ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como os determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou eles exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. E basicamente, vulgarmente falando, eles são conhecidos como lixo. E o lixo em si, ele pode ser diferenciado por três aspectos diferentes. O seu volume, ele na verdade, ele é gerado dependendo de três aspectos, que seria a procedência, então dependendo do local de origem que ele é gerado, e isso também define os constituintes desse lixo. Também a gente vê o nível econômico, então, por exemplo, as sociedades que são bem mais desenvolvidas, elas têm a tendência de gerarem mais resíduos, de gerarem mais lixo, e também quanto às atividades econômicas que são geradas. Então, por exemplo, a área industrial ela gera muito mais resíduo do que a área doméstica. Então, isso vai influenciando o volume do lixo gerado. E para uma questão um pouco mais didática, os resíduos sólidos eles foram classificados, segundo a norma brasileira 10.004, em três tipos de classe. Os resíduos classe 1, ou perigosos, resíduos classe 3, ou inertes, e resíduos classe 2, ou não inertes. Então, basicamente, como que são essas três categorias? Os resíduos classe 1 ou perigosos, eles basicamente são os resíduos que oferecem risco à saúde pública ou os efeitos adversos ao meio ambiente.
Então, são resíduos que são tóxicos, que são inflamáveis, corrosivos, reativos, que provocam algum tipo de patogenicidade, ou seja, causam doença. E quanto aos resíduos classe 3 ou inerte, são aqueles que não se solubilizam ou que nenhum dos seus componentes conseguem ser solubilizados aos padrões de potabilidade descritos na norma brasileira 10.004. E também nós temos os resíduos classe 2 ou não inertes, que eles não se enquadram em nenhuma das classes anteriores. E basicamente, o controle dessa disposição dos resíduos sólidos podem ser, na verdade, o controle da disposição dos resíduos sólidos no sentido assim, de eles estarem disponíveis, expostos nas áreas urbanas, pode ser controlado por três coisas, né? Por três fatores que seriam a varrição das vias, como algumas cidades a gente vê com frequência isso, a coleta de lixo também, que é extremamente importante, a coleta de lixo domiciliar, industrial e hospitalar. Então, isso tudo é importante. E não somente a coleta, mas também haver a triagem e o transporte do lixo. Então, a triagem e o tratamento desse lixo é muito importante para também haver a questão de reciclagem, de reutilização e tudo mais. E alguns aspectos quanto à disposição e tratamento. Então, o que a gente mais vê, infelizmente, na grande parte nas áreas urbanas, seriam os lixões. E claramente eles possuem não somente problemas estéticos, por conta que eles enfeiam os lugares, mas também eles são um grande problema de saúde pública, tanto que os lixões eles acabam sendo também apresentando problemas sociais, porque isso acaba influenciando na questão da atividade de catação de lixo, oferecendo risco às pessoas que se submetem a essa catação de lixo. E também os lixões eles causam poluição hídrica e atmosférica no sentido de que a matéria orgânica que ela consequentemente está presente nos lixões, quando ela entra em biodegradação, ela atinge um tempo de combustão espontânea e isso libera fumaça. Tanto que, se a gente for parar para pesquisar e até observar, né, se alguém teve a oportunidade de ir no lixão, é extremamente visível a fumaça que se forma acima do lixão. E isso é resultante dos gases que são liberados na biodegradação anaeróbica da matéria orgânica. E, como eu mencionei, os lixões são o método mais comum da disposição de lixo no ambiente urbano. E as alternativas para esse problema seria o aterro sanitário ou energético, a compostagem e a incineração, que a gente vai falar agora nesse momento. O aterro sanitário energético, ele basicamente é um método que tem sido, inclusive, foi muito mencionado a partir da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, basicamente, o lixo ele é lançado sobre o terreno, ele é recoberto com o solo do local e, com isso, isola esse lixo, formando câmaras. E essas câmaras elas são construídas e tudo mais, com isso, nesse processo da construção, da formação das câmaras, elas vão compactando o lixo e vão reduzindo o seu volume. E nas câmaras, quando a biodegradação aeróbia é cessada, começa a anaeróbia, que aí vai liberar o gás e também uma substância líquida escura, que ela é constituída por resíduos orgânicos, parcialmente no caso, que são parcialmente biodegradados, que é denominada chorume. E o que fazer com esses gases e esse chorume que é gerado? Uma alternativa seria utilizar como combustível, tanto que tem sido feita muitas pesquisas
quanto a isso, né, da questão que principalmente o metano que é gerado e que ele pode ser um potencial combustível, um potente combustível para ser utilizado. As vantagens do aterro sanitário energético seria que ele possui um baixo custo de manutenção e de execução das etapas. Porém, as desvantagens seria que ele precisa de uma extensão muito ampla e precisa ser estabelecido em uma região em que o seu entorno ele não seja prejudicado. E outra forma, outro método que pode ser aplicado para a disposição e tratamento do lixo seria a compostagem. Então, basicamente, um composto de matéria orgânica é considerado aquele que não está mais sujeito às reações de putrefação como condicionador e também ele pode funcionar como um condicionador de solo. Então, geralmente a compostagem ela serve até também para não atingir a questão da fertilidade do solo. E também é um método que ele há muito tempo, desde a antiguidade, ele é comumente aplicado, tanto que até a gente viu na questão da poluição rural, do solo rural, a gente viu que também essa matéria orgânica era utilizada como um fertilizante natural. Basicamente, a produção do composto tem a fase termófila e mesófila. A termófila ela dura de 2 a 4 semanas e basicamente ocorre uma variação muito grande de temperatura. Geralmente se começa na média de 70 graus e vai até 30 graus. E a mesófila é alcançada, que depois é com meses que ela é alcançada, que aí é quando se estabelece essa temperatura desse composto. E as vantagens é que ela possui, né, a compostagem possui menor exigência diária e ela é uma ótima alternativa de reciclagem para resíduos orgânicos. E basicamente, né, essas vantagens elas são preservadas, principalmente se tiver uma certa uniformidade no resíduo que é utilizado. E a outra forma, né, a última forma que nós temos é a incineração, que basicamente é se reduzir a cinzas e gases, né, todo o lixo que é colocado no processo de combustão. E basicamente a incineração ela necessita da disposição desse lixo em dimensões bem reduzidas. E sendo que as emissões gasosas lançadas elas não têm tantos inconvenientes, né? Porque essa que é a principal preocupação quanto à questão da queima de resíduos. Porém, deve-se haver uma estrutura para ocorrer essa incineração. Então, por exemplo, se queima, por exemplo, material que é muito úmido, vai ter que gastar mais energia para isso, havendo, né, um alto custo. Também quando nós temos a queima, a incineração de plásticos e outros resíduos que tenham algum composto de cloro, pode resultar na geração de dioxinas e também de fenilas policloradas. E isso resulta num contaminante carcinogênico e para isso a incineração ela deve ser muito bem monitorada. Quanto às vantagens, ela necessita, né, tem uma minimização das áreas de aterro e de uso, né, para o resíduo perigoso. Só que a desvantagem é que possui um alto custo tanto do investimento, de operação e manutenção. Então, apesar que rapidamente se é livrado o resíduo, em compensação tem esse alto custo para poder ocorrer esse tratamento. E vamos agora para os resíduos perigosos. Então, segundo a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, um resíduo sólido que é perigoso, ele é definido
como um resíduo sólido ou uma combinação de resíduos sólidos, os quais, em decorrência da quantidade, concentração ou características físicas, químicas ou infecciosas, podem causar ou contribuir significativamente para o aumento da mortalidade ou para o aumento de doenças sérias irreversíveis ou reversíveis capacitantes e significar um perigo presente ou potencial para a saúde humana ou meio ambiente quando tratado, armazenado, transportado, disposto ou usado de maneira imprópria. Então, basicamente, eu só quis citar como exemplos algumas áreas e algumas fontes desses resíduos perigosos e esses resíduos em si que podem ser categorizados como perigosos. Então, os serviços no geral, comércio e agricultura, eles necessitam, o que move eles são os veículos, aeroportos e lavagem a seco, que geram resíduos oleosos, fluidos hidráulicos e solventes, que são resíduos perigosos. E as indústrias que têm os transformadores, os hospitais, as fazendas, fabricação de tintas e alumínio, produção de cloro, produtos químicos, que geram resíduos patogênicos e de pesticidas, solventes, catalisadores, lodos que contêm cromo, metais pesados e mercúrio. Então, é só exemplo de algumas classificações de resíduos perigosos. E, basicamente, também temos os resíduos biomédicos como um dos exemplos. Então, basicamente, o que são os resíduos biomédicos? Seriam os animais de experiência e cadáveres, as bandagens, panos e tecidos de práticas médicas, as embalagens ou resíduos químicos de drogas, os utensílios como agulhas e seringas. E, basicamente, como que se pode dispor e tratar a disposição final desse resíduo perigoso? Basicamente, é por meio da incineração no próprio local e também, se infelizmente não tiver como fazer a incineração desses resíduos, pode-se colocar eles a caminho para o aterro sanitário, desde que ocorra um tratamento anterior à disposição final desses resíduos perigosos. Quanto aos resíduos químicos, a gente vê que principalmente os resíduos químicos eles são gerados a partir das atividades industriais. E o grande problema dos resíduos químicos é que, para tratar eles, exige um alto custo e também alguns efeitos desses resíduos químicos a longo prazo, principalmente efeitos crônicos, eles são ainda desconhecidos. Então, os resíduos químicos eles podem ser orgânicos, ou seja, os resíduos orgânicos eles sofrem bioacumulação, são potenciais carcinogênicos e mutagênicos e eles são formados pela queima de compostos clorados ou subprodutos de fabricação ou degradação. E um exemplo deles são as bifenilas policloradas e os pesticidas. E também os inorgânicos, que também sofrem bioacumulação e eles são lançados em todos os compartimentos. Tem esse negócio de que os inorgânicos, eles são despejados muitas vezes de forma totalmente inapropriada, de forma totalmente inadmissível. Então, isso contamina a água, isso contamina o ar, isso contamina o solo e isso prejudica muito todo o ambiente em si. E basicamente é composto por metais pesados que são altamente tóxicos em concentrações menores, até comparando com os resíduos químicos orgânicos. Os inorgânicos são muito piores porque, da feita que eles estão em pequenas quantidades no ambiente, eles contaminam tudo. Então, por exemplo, o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o arsênio. Então, esses tipos de elementos, eles são metais pesados e eles prejudicam de uma forma horrorosa todos os ambientes. Então, como que pode se dispor esses resíduos? A sua disposição no solo pode ser pelos aterros de armazenamento, por lagoas superficiais,
pelo armazenamento em formações geológicas subterrâneas ou injeções em poços, quando não há como ocorrer assim uma disposição melhor. E quanto ao tratamento desses resíduos, pode ser de forma biológica, ou seja, tem determinados organismos que não conseguem, que não têm enzimas que são capazes de degradar esses poluentes. Entretanto, tem micro-organismos que já são potenciais biodegradadores desses poluentes. Com isso, havendo, de uma certa forma, um sumiço desses poluentes, reduzindo a concentração deles nos ambientes. Também nós temos o tratamento físico-químico, que basicamente seria separar o contaminante, esse elemento poluidor, da água, ou seja, de algum resíduo sólido que ele está associado. Ter uma separação de um de outro. E o químico já seria, por exemplo, usar de reações químicas para poder haver uma diminuição dos efeitos nocivos desses elementos. Então, por exemplo, a neutralização de ácidos que contenham nesses resíduos químicos. E, consequentemente, se a gente tem que tratar desses resíduos, a gente tem que fazer uma remediação dos ambientes, principalmente nas águas que ocorrem a disposição desses resíduos químicos orgânicos e inorgânicos. E, basicamente, primeiro deve-se identificar a fonte poluidora, ou seja, tem que haver um monitoramento de onde está vindo esses contaminantes. Então, até mencionando da poluição da água, então, se temos uma fonte que é pontual, é muito mais fácil da gente poder fazer um controle desse despejo dos resíduos. Mas se nós temos uma fonte difusa, aí fica muito mais complicado. E posteriormente, depois da gente fazer esse monitoramento, identificar onde é a fonte, a gente deve tratar de reduzir a concentração desses contaminantes presentes nos ambientes. Então, que nem eu mencionei, principalmente o tratamento biológico, ele é, digamos, o mais efetivo para poder ocorrer essa degradação desses poluentes. E, por fim, nós temos os resíduos radioativos, que basicamente a radioatividade ela facilitou em muitas coisas, entretanto, ela é extremamente perigosa. E os resíduos radioativos, eles podem ser classificados podem ser encontrados na forma sólida, líquida e gasosa. E basicamente, em ambas as formas, o melhor método para poder ocorrer um controle da contaminação que esses resíduos fazem é havendo um confinamento em local seguro. Quando a gente se depara com as formas líquidas e gasosa, líquida e sólida, pessoal, desculpa, a gente deve fazer uma separação dos contaminantes radioativos com o que for que eles estejam associados, ou fazer uma retenção desses resíduos para redução do nível de atividade, ou seja, esperar a meia-vida dele ocorrer, no caso, o tempo de meia-vida dele, o tempo que ele perde mais a energia dele, a radioatividade dele, e com isso dispor, né, para poder ele possivelmente, né, ser tratado e ter uma disposição final. E com isso, né, para o tratamento, né, a separação desse resíduo sólido radioativo, ele deve levar em conta algumas características, que seria se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso, quanto que é a meia-vida dele, se é curta, se é longa, se ele é compactável ou não compactável, se ele é orgânico ou inorgânico, se é putrescível ou patogênico, se for o caso, se vem de combustíveis ou não combustíveis, e além de outras características. Após essa categorização,
desses resíduos radioativos, depois tem a identificação, que leva em conta o resíduo em si, o modo como ele foi utilizado e como ele foi disposto no ambiente, e posteriormente o seu encaminhamento para o tratamento e disposição final. Então, pessoal, foi basicamente isso que eu queria trazer a vocês. Eu sei que foi muita informação enfim, mas eu espero que tenha ficado claro as coisas para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem dispor nos comentários. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer coisa, entre em contato comigo também. E um abraço a cada um de vocês e até a próxima e última aula. Tchau, tchau.